Exatamente. Na época que eu lembro que o meu pai, ele me levou várias vezes, eu tava tentando ser jogador de futebol até os 17 anos, me levou pra fazer teste no Fluminense, fazer teste no Vasco. Eu fiz teste em diversos clubes pra tentar ser jogador de futebol. E até os 17 anos eu fiquei nessa fissura, né? E eu lembro de fazer teste no Fluminense uma vez e encontrar um menino que ele tinha um sotaque do Nordeste. Eu perguntei, caramba, você é daqui, cara? Com uns 15 anos ele virou e falou assim, eu me mudei tem 6 meses e os meus pais estão aqui na casa dos meus avós e a gente só tá na espera. Eu, como assim na espera? Ele falou assim, a gente tá colocando todas essas esperanças no fato de eu passar no teste, porque se eu passar no teste vai todo mundo se mudar pra cá pra gente começar a viver aqui no Rio de Janeiro pra acompanhar a minha carreira. Ou seja, os pais colocaram uma confiança nele e, de certa forma, uma pressão também, de que eles iam se mudar de estado, iam pro outro lado do Brasil, pra apostar que ele passou num primeiro teste num clube de futebol como o Fluminense, obviamente, que é grande, mas que não tem essa segurança de agora você vai se tornar jogador de futebol. Até porque a competição ela é muito cruel. Muito. E é aquilo que você falou antes, é 1%, 2% que chegam. Se você for olhar, até quem chega lá, muitas das vezes são jogadores que estão jogando em times de Série C, Série D. Então você tem uma realidade que não permite você sustentar uma família, mas ok, Fluminense com certeza permite. Sim. Mas para isso ele tinha que chegar plano de saúde da Unimed na época, né? Você tem toda essa questão. Saudade. Mas o cara tem que virar profissional dentro do cenário. E ali era realmente, mas é isso mesmo, essa é a realidade do brasileiro. É isso que os jogadores, todos os jogadores falam. Eu acompanho muito o NBA também, então os jogadores da NBA falam, os jogadores profissionais falam. Chegar não é tão difícil. O problema é você se manter. Porque chegar na NBA, que o pessoal fala, chegar na NBA... Muitos brasileiros já chegaram, mas quantos se mantiveram lá por longo tempo? Porra, Leandrinho, Varejão, jogadores, né, que conseguiram ser parte de franquias. E jogadores de futebol, quantos você já ouviu falar que chegaram no Fluminense como super... esse moleque que vai sair da base, ele vai estourar. Quantos conseguiram jogar profissionalmente? Então você tem essa dificuldade. Tem um caso do Robert, por exemplo, que foi um jogador que era cria da base do Fluminense, que era um prospecto absurdo, e que ele simplesmente se aposentou. Foi até matéria no YouTube. Qual que é o nome daquele... Cartolouco. Né? Cartolouco. Ele virou um vídeo muito bom no Cartolouco. Ele não aguentou a pressão ali do dia a dia, não era uma coisa que ele realmente... aguentou mesmo, segurou a barra, e com 26 anos se aposentou. E aí, essa questão. Aí você imagina um game que ele só te traz os benefícios de ser esse jogador. E não traz os malefícios. Que não te traz a pressão, não te traz a contestação, não te traz a fama negativa. Você imagina que você tá dentro daquele personagem que é um jogador de futebol e você automaticamente consegue fazer com que você se sinta naquele ambiente, você se sinta um jogador, dependendo de como for a experiência. E isso que eu acho muito legal hoje na modalidade que você seguiu. É por aí, no aspecto de quando a gente ainda tá tratando o ambiente como lúdico, né? Não como profissional. Porque no cenário de esportes, uma vez que você tá numa competição, você também lida com as frustrações e com as dificuldades, porém a sua barreira de entrada hoje em dia é muito menor. Você não vai lidar com a sua família de região. Claro, se a gente for pensar em outros esportes mais desenvolvidos, por assim dizer, que você tem também uma complexidade menor, porque no Pro Clubes você está trabalhando 11 contra 11, então você tem que juntar 11 pessoas. Imagina os custos que dá para você envolver para hospedar 11 pessoas em São Paulo e garantir todas as partes fundamentais para a vida humana com uma boa qualidade, para que você ainda tenha que atingir uma alta performance. Isso. Então, a partir do momento que você está dentro desse ambiente conectado e você consegue ter uma rotina de treino, nesse aspecto, você, ao fazer essa junção, você tá na tua casa. Então você já não tem essa barreira de entrada tão grande de custo, tirando a internet, tirando o equipamento, mas hoje em dia você pode jogar num Xbox ou num PlayStation ou com um PC, mas existem custos variados muito diferentes do que você teria um custo para poder ir para um clube de futebol nesse aspecto como um garoto. Mas só para poder fechar aquele ciclo que eu vinha falando anteriormente, o Diego me manda mensagem, né? Eu joguei com o time, a gente se apaixonou pela modalidade, foi muito legal, só que aí entra na parte da trajetória que eu tinha falado depois, que eu tinha falado antes ali com você, que era
cara, a minha vida no jornalismo, né? Sim. Então eu tive que priorizar naquele momento a reportagem, a assessoria de comunicação no Fluminense. O tempo passou, mudou Play 4, Play 3 pro Play 4, não era nem Play 4 pro Play 5, mudou Play 3 pro Play 4. Eu não comprei no primeiro momento. E ali realmente não tinha um cenário, não tinha seleção, não tinha confederação, não tinha absolutamente nada disso. E aí quando o Diego me manda aquela mensagem e me explica, eu falo, pô, eu quero jogar. E aí ele me arrumou uma vaga no time dele, então eu já comecei na segunda divisão, eu não passei, tinha na época Série A, Série B, Série C, Série D, eu já entrei na segunda divisão, e entrei jogando muito mal, tá? A gente quase subiu pra Série A, eu tava de zagueiro na época. Caramba. Mas aquilo me cativou, que eu virei e falei, cara, poxa, isso aqui não é só um jogo, isso aqui pode se tornar um negócio, isso aqui tem um potencial muito grande. Por isso que a gente tá falando, mexe com sonho, e você tem uma tendência no mundo hoje em dia de crescimento dos esportes. De uma maneira geral, com certeza. A gente vai falar de outros modelos isso ao longo do programa aqui, mas realmente é muito bizarro, se assim a gente pode dizer, como alguns esportes cresceram tanto, não sendo tanto a paixão do brasileiro de uma maneira geral, e outros como o Pro Clubes, que é esse 11 contra 11, ainda não cresceu com o potencial que tem para crescer. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos chegar lá. Queria te fazer uma pergunta assim bem objetiva. O que te fez escolher o Pro Clubes ao invés da tua carreira como jornalista? Então, as coisas meio que acontecem, né? Não existe aquele momento de, eu vou escolher tal coisa. Na verdade, eu me interessei também pelo Pro Clubes. Sim. E aí foi quando eu virei pra você e falei, cara, entrei lá de vez. E aí a trajetória a gente vai entrar nos detalhes. Sim. Desde passo pelo Santos Esportes, que é o caso dessa foto, DDR, criei o Fifeiros, que foi o nosso time. Até hoje que estou na Old School, e hoje eu represento a Old School e agradeço a Old School, os patrocinadores, a Univassouras, a Pulse Telecom, que estão investindo e acreditando dentro desse cenário, desse segmento. Mas, cara, eu não fiz essa escolha propriamente dita. Basicamente, eu diria que eu fui atraído a partir do momento que você entra nesse mundo. Você sabe muito bem disso, porque você tá querendo voltar a jogar, inclusive, que eu tô sabendo. De vez em quando eu vou lá e jogo um pouquinho. Uma vez que você entra dentro desse cenário, é complicado você largar, porque é apaixonante e é cativante. E, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar muito mais e me informar muito mais sobre esse mundo do esportes como um todo. Então eu não passei só a jogar o Pro Clubes, eu passei também a acompanhar o mundo dos esportes. Eu passei a acompanhar o Counter-Strike, acompanhar o cenário. Você ficou imerso. Eu fiz uma verdadeira imersão nisso tudo. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção, e aí é uma diferença muito grande que a gente tem dentro do cenário do futebol para o cenário do esportes. Diferentemente do futebol, que tudo estava muito pasteurizado, por assim dizer. Por exemplo, um jogador vai dar uma entrevista na Rede Globo e nessa entrevista perguntam, e aí, como foi o jogo? O professor mandou ganhar os 3 pontos. Buscamos 3 pontos e tal. E aquilo ali realmente tem um distanciamento. Você não conhece muito quem que era aquele cara. Essa geração que veio crescendo com o esporte estava acostumada a abrir live e trocar ideia sem filtros com o público. Era uma geração que estava acostumada a se expor. E com isso você conhecia mais a jornada e a trajetória daquele cara. E aí, o Gaules, por exemplo, é um exemplo disso. Ele é um cara que estava passando por uma depressão severa. Ele tinha tido muito sucesso, sido um jogador mundialmente bem sucedido, mas o mundo do esportes ainda não era como um futebol, que você conseguia resolver a sua independência financeira dentro dele. Ele sofre um tombo, isso aí tem vários conteúdos que ele conta essa história, e que ele chega a se viver uma situação muito complicada, e ele decide abrir live e começar a falar do que ele sabia, que era Counter-Strike, e fazer companhia para as pessoas. Ou seja, ele tinha um conhecimento, que ele estava imerso nesse mundo, ele começou a abrir live e a monetizar esse conhecimento que ele tinha em cima disso e de criar relações com as pessoas em cima disso. Exato, mas num primeiro momento era muito uma fuga para ele. E ele, por exemplo, na época, aquele período na Twitch, por exemplo, você botava a sua meta do que você queria de donate, que as pessoas doavam muito dinheiro. E ali era para comprar o almoço, para comprar a janta. Era uma situação realmente muito dramática, né, que ele conseguiu superar e se tornar depois o maior de todos. Mas por que eu tô falando isso? É essa proximidade que a internet gera de uma conexão real que você tem com, às vezes, os pro players de esportes que você nunca vai ter
com o jogador do Flamengo, com o jogador do Santos. Por quê? Porque já ainda é um mundo que você está dentro de uma realidade em que as pessoas no esporte estão acostumadas a se expor. Então, você via o Fallen, que é o maior jogador que eu te falei do Counter-Strike, abrindo live e ensinando e trocando ideia e passando a rotina dele com a esposa dele, o Bartô, que é o cachorrinho e tal. E, cara, essa proximidade e esse mundo diferenciado, que ainda assim é dentro da competição, foi o que me chamou muita atenção, cara. Entendi. É como se fosse, por exemplo, o Neymar do esporte abrir uma live e explicar como é que ele faz os dribles dele. Exatamente. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.